Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias. Lá no ano de 2010, o vereador Tarcísio Flecha Negra apresentou um projeto de lei para que fossem colocados biombos nos caixas de atendimento. Em 2011, esse projeto foi aprovado, mas até hoje muitas agências bancárias não adotaram essa medida. Para falar sobre os objetivos e sobre a regulamentação desse texto, eu conto com a presença do autor da proposta, vereador Tarcísio Flecha Negra. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado por dar essa oportunidade de a gente poder falar sobre essa lei, que é uma lei muito importante, né? Para o usuário do banco, para a população, para a segurança, segurança dos próprios bancários, segurança de quem está ali fora, né? Tudo isso aí, a lei vem ajudar, né? Também está comigo o presidente do Sindicato dos Bancários, então, Everton Gimenez. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado pelo espaço aqui. Eu acho que essa questão da segurança bancária é um tema que está cada vez mais latente na nossa sociedade. É só ver o número de ocorrências. Até essa semana já bateu o recorde, no final de junho, em relação ao ano passado, que já tinha batido um recorde de ocorrências bancárias. E a saidinha de banco, que os biombos tendem a inibir, nem entra nessa estatística. A estatística que a polícia faz é de arrombamentos, explosão de caixa eletrônico, de assalto mesmo à mão armada, sequestro de bancários e outros tipos de coisas. A saidinha de banco não entra na estatística. Se entrasse, as ocorrências seriam muito maiores. E nós temos um recorde esse ano, mostra que a segurança bancária é um tema que, como disse o vereador, interessa aos bancários por conta da sua segurança, aos vigilantes que trabalham nos bancos, mas principalmente a população usuário do sistema financeiro, que também fica à mercê dos bandidos sem uma regulamentação dessas leis. Sim. Justamente, vereador, o senhor apresentou essa proposta lá no ano de 2010, justamente com o objetivo de inibir essas saidinhas de banco. Como eram as estatísticas, né? Esse projeto foi apresentado aí há 5 anos atrás. Bem no início, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma ideia por que essa lei, o que veio fazer a criação dessa lei. Assim como foi o kit escolar, quando criança eu estudava, porque eu tinha que de manhã entregar o lápis de tarde para o meu irmão ir à escola, porque é uma família carente, né? E eu fiz essa lei do kit escolar, que nós temos esse negócio aqui no Brasil, lugar de criança é no colégio, né? É na sala de aula, né? Mas muitas famílias são muito carentes e não têm o dinheiro esse para dar um material para essa criança ir para o colégio. Então essa criança não vai no colégio. Ela fica nas esquinas e a gente sabe que a cabecinha é vazia, é a oficina do diabo. E a lei do bioma 11.188/12, o que veio acontecer? Antes de eu ser vereador, eu moro no centro há 15 anos. Antes de ser vereador, uma convivência muito grande ali no centro, nos bancos ali no centro, onde eu tinha que ir fazer meus depósitos ou sacar dinheiro. E muitas pessoas, por ser uma figura que joguei futebol, né, as pessoas me conhecem. Tarcísio tem que falar lá com o prefeito, falar com não sei quem. Meu marido foi na porta aqui ontem, foi assaltado, saiu do banco, tirou o miserável salário mínimo e os caras levaram aí tanto. E aquilo ali, sabe? E eu ficava na fila para chegar aos caixas, para sacar e tal. A gente vê que era transparente para todo mundo. E eu via o que as pessoas estavam sacando. Mas eu sou um cara bem intencionado que está ali dentro. Não se sabe todos, porque não é o lá de dentro passa lá para fora. E é assim, assado, e vai, o cara assalta com a maior tranquilidade. A gente comentava aqui no início que antes dificilmente a imprensa ela vai noticiar que essas pessoas também não vão na delegacia, da parte foi sacado que teve essa saidinha de banco, foi sacado 200, 300, 500, 400 reais.
na porta do banco. Mas sim, os de mais impacto que vai para o jornal são 5, 6, 7, 8 mil reais, né? Como a gente viu um empresário aqui em Porto Alegre, sacou dinheiro para pagar seus funcionários e acabou sendo morto por isso aí. Então eu, quando entrei na política, foi os 2 projetos que mais me preocupou. Que eu pensei comigo, se eu ficar vereador, são os 2 projetos, falei para minha esposa, são os 2 projetos que eu tenho interesse. E muita gente na lei dos biomas dizia que era inconstitucional. E eu entrei, a casa viu isso aí e os pareceres nas comissões não teve Constituição. Impedimento jurídico, né? Pela impedimento jurídico nenhum. Pelo contrário, foram votados unânime aqui, tanto o kit escolar quanto a lei do bioma. E nesse meio tempo eu conversei com várias pessoas de bancos, os próprios banqueiros, né? E o sindicato dos funcionários do banco, a gente conversou muito e tudo. E via que essa lei, ela vinha, ela vinha dar segurança para todos, não só para o usuário do banco, correntista do banco, mas sim também para os vigilantes, para quem estava atrás no caixa, para quem estava dentro do banco sacando dinheiro, que se dá um tiroteio, é claro que não pode entrar com arma, mas a arma aparece, e aí? E isso aí vinha dar uma segurança muito grande perante a sociedade. E eu vi aqui, eu estava aqui olhando aqui agora, eu entrei na internet, estava olhando, João Pessoa, na Paraíba, a primeira cidade do Brasil, tem o projeto. A lei ajudou a reduzir 90% da saidinha do banco. Olha só que espetáculo. Se nós conseguimos, na metrópole aqui, Porto Alegre, que é não tão grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas é uma quarta ou quinta maior metrópole, conseguimos reduzir um número assim, de 50%, 48%, olha, é um feito. Então, por isso, a gente luta, porque eu faço a lei, eu faço o projeto de lei. Ele é aprovado aqui, ele vai para o prefeito sancionar e regulamentar. Vereador, agora, só para a gente entender, queria lhe perguntar, né? A questão da colocação desses biombos seriam nos caixas de atendimento e não nos caixas eletrônicos? Nos dois. O seu projeto trata sobre a colocação nos dois, então? Exato, o meu projeto trata a colocação nos dois. Mas como eu não posso obrigar o executivo, eu faço a lei, o executivo, junto com o banco, que vai ver qual a melhor maneira de se instalar os biombos. Entendeu? Eu quero ver aquilo ali funcionando, dando segurança para quem está usando, para quem está dentro do banco, segurança para todo mundo. Mas mesmo assim, eu vejo que tem um interesse meu como cidadão, além de fazer a lei, e cobrar, e é o que a gente está fazendo sempre, vocês estão nos dando essa oportunidade aí da gente esclarecer bem o que é esse projeto. Eu aproveito e pergunto para ti, Everton, que tu representas aí uma grande categoria, né, sendo presidente então do Sindicato dos Bancários. Na época, a Associação dos Bancários do Rio Grande do Sul se manifestou contrária a essa proposta, né? Associação dos Bancos. Como você... Associação dos bancos, perdão. Nós sempre fomos favoráveis. Isso. Justamente, eu queria saber qual foi o posicionamento de vocês na época, que provavelmente seja o mesmo até agora. Olha, primeiro, citar sobre essa questão da Associação dos Bancos, é sempre assim, a FENABANC, a Federação Nacional dos Bancos e a Associação dos Bancos aqui do Rio Grande do Sul, todas as leis de segurança bancária, eles alegaram que eram inconstitucionais, desde a primeira, que é da porta de segurança com vidro blindado, lá do Alvarenga, na década de 90. Sim. Todas as outras, câmera de vídeo, todas as leis que, né, agora, todas as leis que vinham, que eles tinham que investir para dar segurança para os bancários, para os clientes, eles alegavam que eram inconstitucionais, e todos eles perderam, porque no começo eles diziam que, por exemplo, o município não podia legislar a questão de segurança bancária, Exato. Que era só a União Federal, e a gente conseguiu garantir que os municípios tivessem essa... Então, é uma briga, no fundo, é uma briga financeira, eles não querem investir em segurança, os bancos estão pouco ligando se o bancário está sofrendo
risco ou cliente, porque os lucros deles, vocês olham nos balanços, todo ano aumenta, né? Então, dinheiro eles têm para investir nisso, mas eles não querem fazer o investimento. Então, eles alegam, primeiro eles tentam alegar a inconstitucionalidade da lei. Quando perde isso, que nem nesse caso que o Tarcísio citou aqui, que todas as comissões, e acabou sendo aprovado e eles não ganharam na justiça nada, eles tentam barrar a implantação. E essa lei está tendo um problema. Nós, desde o começo, fomos favoráveis, até porque, como disse o Tarcísio, nós já tínhamos a estatística lá de João Pessoa, que a gente tem uma relação nacional com os sindicatos, que lá praticamente não existe a saidinha de banco depois dessa lei. Então nós achávamos a lei importante. Só que a prefeitura, nós já cobramos da prefeitura, já fizemos reuniões com o Fortunati, inclusive, a prefeitura alega que a lei teve um problema, que a lei não colocava qual a secretaria que tinha que fiscalizar, qual era a multa, qual eram as penalidades. Tipo, tem leis que diz que a SMOV ou a SMIC e que vai ser, 3 multas pode ser interditada e que essa lei não previa. É uma desculpa da prefeitura, porque a prefeitura pode regulamentar que nem regulamentou a lei do vidro blindado, da porta de segurança. Sim. Qualquer outra, podia usar, nós cobramos isso deles, façam, né, a mesma coisa. Desculpa, me dá uma parte, por favor. Aqui, como serão esses blocos do bioma? A lei não determina, a lei não determina como serão esses biomas, deixando a cargo do executivo a regulamentação. Na hora da regulamentação. Mas em vez deles pegar isso como uma coisa positiva, eles estão usando como desculpa para não regulamentar. Porque também deve ter interesse dos bancos de pressionar a prefeitura também, porque a gente sabe que os bancos são os maiores financiadores de campanha, então tem interesse dos bancos. A prefeitura se agarra nessa questão que o Tarcísio deixou aberto até para ajudar a prefeitura. No fim, eles dizem que isso seja uma coisa do banco. Porque existem, na verdade, vários projetos de lei que deixam a cargo do executivo fazendo a regulamentação, o valor de multa. Na questão bancária é uma desculpa da prefeitura, porque como que a porta de segurança tem a SMOV que faz a fiscalização, tem outros que é a SMIC, a lei das filas é a SMIC, e todas tem multa, tem tudo. A prefeitura, nós já podia regulamentar da mesma maneira, pegar uma secretaria que tivesse, né, por exemplo, de banco, a SMOV, que cuida das obras, fiscalizar, ter multas, ter interdição, prever tudo isso, porque daí os bancos se obrigam, porque infelizmente os bancos desse país, apesar de lucrar muito, eles só colocam um dispositivo de segurança se é obrigatório. Tanto é que nós temos uma discussão nacional com o Ministério da Justiça, que é a Contráfico, a nossa confederação, de tentar fazer uma legislação bancária nacional, para que todos os municípios... Porque o que acontece hoje? Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que os vereadores são mais ativos, o sindicato cobra mais, tem várias leis de segurança. Tu chega aqui no interior, tem cidade que não tem nenhuma. Não tem nem porta de segurança. Não tem nem câmera de vídeo, não tem nada. Por quê? Porque se não é obrigatório, o banco não coloca. Então, o correto seria uma legislação geral, que obrigasse que todas essas leis importantes fossem obrigatórias. Nacional. Apesar que aqui em Porto Alegre, na lei dos biomas, alguns bancos, sabendo que ela vai ser regulamentada daqui a pouco, que vai ter uma pressão, tem banco que quando está fazendo agência nova, tipo o Banrisul, ou está reformando a agência, já estão colocando. Isso está sendo bom. Só que a maioria não colocou porque não está regulamentada a lei, mas nós certamente somos favoráveis à lei e estamos cobrando do executivo a regulamentação e dos bancos. Inclusive nas nossas negociações do ano passado com o Banrisul, a gente cobrou muito, que mesmo sem regulamentar, que eles coloquem. Porque é uma coisa boa para os bancários e para a população, e o banco tem que ter papel social também. E Everton, hoje, quantos bancos, assim, vocês têm uma estimativa, já adotaram essa medida do vereador Tarcísio? Não temos ainda, porque assim, poucas agências. Todos os bancos, dos grandes bancos, alguma agência já tem. Tipo assim, agência nova, estão abrindo uma agência, eles estão colocando. Se tem um projeto de reforma de uma agência, eles estão colocando. Mas poucas agências, é um universo bem pequeno. Não tem 10% das agências bancárias que ainda com biomas, né? Mas já tem algumas agências que tem, e a experiência onde tem é boa. Umas 7, 8 que eu frequentei, que eu fui fazer negócio, já tinha. Inclusive aqui no centro, os 2 maiores, né? Os biomas maravilhosamente, bem colocado, bem posicionado. As pessoas não têm acesso, é um vidro, como se fosse um vidro de carro, né? Quem está lá dentro abana para fora, quem está fora não vê. Então eu acho que
Isso aí eu disse, é um pouquinho também de interesse, de vontade, né? No momento que tem vontade, porque a lei é boa. Ela é boa não para mim, para ti, é para todos. Então, não tem por que ficar aí inventando nome para o pai dessa criança. E, vereador, como a gente já falou, faz 4 anos aí, né, que ela foi aprovada, então. E o Everton expôs essa questão da regulamentação, né, da dificuldade de regulamentar a lei. Existe, por parte do senhor, algum diálogo com o executivo, algum tipo de pressão? Eles lhe deram algum retorno de quando, de fato, vai poder ser regulamentado esse projeto? O que tá em cima é que a lei, ela não pode determinar o executivo. Quem executa é o executivo. O legislativo, projeto de lei aprovado. Isso, no caso, se é o município, é o executivo. O município é o prefeito, juntamente com a entidade, que é o sindicato bancário e tudo, com o sindicato dos banqueiros, né? E fazer acontecer. Mas isso não impede que amanhã eu convide o pessoal do sindicato para a gente ir até o Fortunato. Já tivemos há 2 anos. Sim, 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, né? Tivemos sentado, houve uma promessa do executivo que ia cobrar. Agora, se arruma um monte de cabeça para esse monstro. Quem que vai cobrar a multa? Quem que vai cobrar isso? Espera aí, tia. Quando coloca negócio nas estradas, dentro da cidade, quem que cobra a multa? Aparece ligeirinho quem cobra a multa. Já tem um cara com um papelzinho lá e te mandando para tua casa. Tu passou uma sinaleira assim, no outro dia tu já recebe lá uma multada. Não é que a gente quer que o executivo, não é só o ganhar dinheiro, é a segurança. Isso que tem que ver, é a segurança das pessoas, é a segurança de quem trabalha lá dentro do banco, é a segurança de quem que é o usuário do banco. Essa segurança é importante. Isso só vem afirmar mais, só vem a criar mais credibilidade junto com aquela entidade. O senhor falou dessa questão de segurança, né, vereador? Voltando ali nessa questão da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, eu li um documento ali que eles expressavam, quando eles expressaram a contrariedade ao projeto, justamente falando que a colocação dos biombos poderiam deixar pontos cegos para a visão dos vigilantes e das câmeras de segurança. Como que o senhor enxerga essa proposição, então, feita pela associação? Realmente poderia expor algum tipo de perigo ali por ter pontos cegos? De que maneira que isso deveria ser trabalhado para evitar essa medida? A primeira pergunta que eu faço, quando essa pessoa entra no banco, tem um ênfase lá que acusa se ele está com arma ou não. Quando tu vai no banco, tu tem que tirar de dentro da tua bolsa, se o batom tem um negocinho de metal, tu tem que tirar a tesoura, tem que tirar o celular, tem que tirar tudo. Tá, tu entrou no banco. Quem está lá dentro do banco, o vigilante dentro do banco, ele está sem arma. Eu nunca vi. Pode até ter. Eu nunca vi o cara que trabalha no caixa com a arma ali perto da gaveta. Então, que desculpa é essa? Que ponto cego é esse? Se o vigilante vê o cara assaltando ali dentro do banco, ali dentro ninguém assalta ninguém. Nós estamos falando a saidinha lá fora. Por isso é a saidinha de banco. Estamos falando lá fora. Ali dentro ninguém assalta. O que adianta se alguém dentro do banco, o segurança do banco, ou que dê o nome que queira, vê? Ele vai identificar, eu estou sentado ali, ou eu estou em pé com meu celular falando. E aí? Ele sabe o que eu estou falando no celular? Como é que ele vai falar? Olha, ele tem cara de assaltante. Não existe essa figura de ponto cego dentro
dentro do banco, não existe essa figura ponto cego, porque não tem arma dentro do banco. Pelo que eu sei, não existe arma dentro do banco. Existe arma dentro do banco, outro tipo de... Não outro tipo de arma, existe a arma, mas uma arma bem camuflada. Agora, ali dentro, onde trabalha com os usuários, com todo mundo, ali não existe arma. Até porque quem vai entrar no banco, se entrar com arma, alguém está ajudando ele a entrar com essa arma. E falando sobre a questão, então, né, que possivelmente os bancos, o Everton expôs pra gente, né, não gostariam de ter mais gastos, não gostariam de investir na segurança, né? Pergunto para os senhores, tanto para o senhor vereador quanto para ti, Everton, existe aí uma estimativa de quanto isso seria gasto para ser colocado os biombos, então? Olha, eu vou deixar mais com o Everton aí sobre... a minha preocupação era a segurança, né? De tudo aquilo que eu vi antes, que eu falei no momento que eu não era vereador ainda, que a gente via acontecer, e eu via acontecer naquele centro, gente correndo atrás de gente. Então, mas aí dentro disso aí é mais com o Everton, que já tem uma bagagem bem... Olha, assim, ó, esse debate, os bancos do fundo, a gente sabe, eles nem fazem. Tanto é que todas as vezes que tem um debate público, eu já fui convidado para ir em rádio, debater segurança bancária, programas ao vivo, assim, em rádio, eles nunca vão. Eles se negam aí, por quê? Porque esse debate eles nunca vão vencer, porque é só ver o lucro dos bancos. Qualquer custo de segurança é ínfimo perto da lucratividade dos bancos. Tanto é que eles tiveram que botar porta de segurança, tiveram que botar vidro blindado, que vidro blindado não botaram até hoje, é lei e a prefeitura não fiscaliza, porque tinha uma época que fazia o assalto aquele da marreta, quebrava os vidros, porque o vidro devia ser blindado e eles não botam porque dizem que é ruim, que fica feio e que o custo é alto, mas custo não é o problema para eles. Então, essa desculpa do custo não existe, no fundo, eles nem usam elas oficialmente, mas é o que de fato eles usam sempre essa outra versão, que é o que tu disse, de tentar dizer que é inconstitucional, de dizer que tem ponto cego, que é uma besteira, que eu não disse o Tarcísio. Tu pega assim, ó, primeiro que a lei da porta de segurança, a porta de segurança tem que ser na fronteira da agência, ou seja, na frente. Antigamente os bancos burlavam a lei e botavam depois do autoatendimento. Não adiantava nada, porque ali no autoatendimento as pessoas já estavam lidando com o dinheiro e o bancário, por exemplo, estava ali orientando as pessoas. Botava a arma na cabeça do bancário que estava ali orientando e entrava de refém, assaltava. Daí a gente conseguiu, depois de muita pressão, que os bancos passassem a porta para entrada mesmo. Dizem, o cliente vai não gostar, mas isso é uma questão de educação. O cliente vai entender com o tempo que aquilo é para sua segurança. Vai gostar, sim. Não, vai entender que é para sua segurança, que leva um tempo mais para entrar na agência, mas o pior é tu entrar rapidinho e ser assaltado. Perder todo o teu dinheiro, né? Então, essas leis todas que foram feitas, conjunto de leis, sempre foram para beneficiar a população. E, infelizmente, os bancos, eles têm uma visão só comercial, né? Eles querem ganhar dinheiro, lucrar. Tanto é que a desculpa deles, quando a gente vai nesses fóruns nacionais, é que segurança é problema do Estado. Que não é eles que têm que se preocupar disso. Não, eu também acho que o Estado devia ter mais policiais. Agora o governo do Estado mesmo aqui está cortando 20%, a semana mesmo teve essa passeata de segurança, porque tem pouco investimento, tem pouco brigadiano, Também concordo com isso, eu não estou tirando a responsabilidade do Estado, que tem que fazer um policiamento mais ostensivo, tudo. Mas os bancos, com tudo que eles ganham, eles têm que ter papel social. O que eles podem fazer para inibir, eles têm que fazer. Então, todas essas leis, se botar assim, a porta de segurança, a câmera de vídeo, a lei dos biombos, todas essas acabam. Tem outra agora que nós estamos defendendo, que também é questão de custos que os bancos não querem fazer. Estão estourando muito caixa eletrônico à noite, né? Vocês viram. Só que das 10 às 6 da manhã, ninguém saca em caixa eletrônico, não pode? O dinheiro fica lá parado. Os bancos deviam pegar a empresa de transporte de valores, tirar o dinheiro às 10 e colocar às 6, que diminuiria. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles teriam que pagar para a empresa de segurança mais 2 idas do carro forte, para tirar às 10 e para recolocar às 6. Então, infelizmente, os banqueiros... Essa sugestão é um diálogo de vocês. Sim, nós estamos cobrando isso muito. Cobramos em todas as negociações com os banqueiros isso, que não tem sentido. Estão cobrando, inclusive, das autoridades que deviam obrigar os bancos a fazer isso, porque não tem sentido o dinheiro ficar ali como chamariz, e daí pega no interior, e mesmo aqui em Porto Alegre tem muitas agências que são embaixo de prédio residencial. Se um dia um ladrão desse errar a quantidade de explosivo, explode um prédio e mata pessoas. Agora aconteceu, e daí mata pessoas. E daí os bancos, por uma questão de economia, lucrando bilhões,
eles não fazem esse tipo de coisa. É que nem a lei do biombo. Não é por causa de ponto nenhum, porque as pessoas não entram armadas. Isso aí facilita. E no fundo o biombo ele vai dar privacidade, né? Porque o biombo impede que tu vá no banco, o bandido que está ali saiba se tu depositou, se tu sacou, se tu só fez só pegou um extrato. O bandido não vai saber o que tu fez. Daí ele vai ter que arriscar, assaltar alguém sem saber. Hoje, quando não tem biombo, o cara fica ali no autoatendimento se fazendo de louco, vê que tu sacou, que tu botou na tua bolsa ou no teu bolso e dá um toque para alguém que está lá fora e atrás. Então, às vezes até pelo lado de fora ele pode observar, né? Sim, claro. Tem, e às vezes, tem agência que sim. Claro, às vezes eles mandam recado e às vezes eles ficam até pro lado de fora. Então, no fundo, o cliente está muito exposto, né? E daí a saidinha de banco, infelizmente, ela entra como furto. Ela não entra como ocorrência bancária. Senão essa estatística de ocorrência bancária que está... Eu dei entrevista para tudo que é jornal semana passada, porque terminou o mês de junho, primeiro semestre, e bateu o recorde. E isso que saidinha de banco não consta na... Porque saidinha de banco, como já é fora do banco, eles consideram furto. Furto normal, como bater carteira, como assalto normal. E no fundo, é decorrente de uma falta de segurança bancária. Então, nosso entendimento é que assim, ó, a gente vai ter que fazer uma pressão grande no prefeito, na prefeitura, no Poder Executivo, para que eles regulamentem logo essa lei. Não tem desculpa mais de 2 anos, né, Tarcísio? Não tem. Nós fomos lá, já reunimos com eles, junto com o Tarcísio, cobramos o Fortunati, que é bancário. Sim. Bancário, aposentado do Banco do Brasil, devia ter essa sensibilidade com a sua categoria, né, se comprometeu mas eu tenho certeza a olhar a lei, não olhou ainda. Eu acho que assim, a gente vai ter que, eu acho que ter esse espaço tipo assim da TV é bom, porque a gente começa a divulgar. É uma pressão no executivo a gente dizer que eles têm que regulamentar, porque a população às vezes não sabe por que não andou a lei. Sabe o que o Tarcísio fez e aí? E já são tantos anos, daí, né? Às vezes acha que a culpa é do Tarcísio, que não andou a lei, ou de alguém. Não, é que a lei tem que ser regulamentada para valer e os bancos serem obrigados a... Daí eles vão colocar. Então, acho que agora nós estamos nesse passo da gente, eu acho que nós, no sindicato, nós estamos pensando em pedir outra audiência com o Fortunati para cobrar novamente isso junto com o Tarcísio, porque não tem mais desculpa, entendeu? Em 2 anos a prefeitura já podia ter decidido o trâmite. Qual secretaria que vai fiscalizar, qual é o prazo que tem de instalação e qual é a multa que... Acho que até o prazo para regulamentação, o seu projeto prevê, acho que a partir da regulamentação são 180 dias, né, vereador? Isso. Então já passou... Não, já passou. É que não foi regulamentado ainda, né? Exato. Que, na verdade, eu sou da base, né, do governo. Não é nada contra o vereador, o executivo com o vereador. Ontem, antes de vir aqui, eu estava pensando isso. É que o que está havendo que não... quando a mídia se fala muito e as coisas estão acontecendo, igual há 4 dias atrás aí, da mídia tocou muito nesse ponto aí dos biomas, da saidinha de banco. Então, aí daqui a pouco nós falamos, outros falam, e isso aí começa a falar, e aí há um interesse do executivo em fazer. Talvez pode ser, nós tivemos 2 anos também, eu não quero aqui defender o executivo, defender o Fortunati, uma pessoa que eu prezo muito, tenho um respeito muito grande, não como político, mas como cidadão também. E é que nós tivemos 2 anos, os 2 anos passados foram 2 anos muito pesados para o Brasil. O Brasil caiu num caminho que foi torturante para o povo brasileiro, e o reflexo disso tudo está vindo agora, a gente está vendo agora, quando tu liga os jornais na mídia, à noite tu liga, começa a ler os jornais, está apavorante, o supermercado, carro, desemprego, tudo no bom sentido, de bom ruim, que pode acontecer, está acontecendo. Só pode agora começar, porque bateu lá no fundo do poço, essa é a verdade. Eu acho que agora nós temos que começar a riscar e dar aquele... O que eu pensei? Se eu quero ter uma boa rua, primeira coisa eu tenho que cuidar da frente ali da minha casa,
o passeio ali está assim, eu vou arrumar, porque vai passar alguém aqui com deficiência, precisa, passei. Aí ele mora do lado, é o vizinho, pô, ele arrumou, eu vou arrumar também. Aí nós temos uma rua, daqui a pouco é o bairro, e o bairro é a cidade, é onde a gente vive. Então a gente vai ter, e assim começa, os bancos, os biomos funcionando, tudo direitinho, que maravilha. Mais policial na rua, em cada esquina, policial. Chega à noite, tu quer ir ali pro gasômetro, dar a sua caminhada, 6 horas, 6h30, antes de escurecer, porque tu saiu do teu trabalho, mas tu gosta de caminhar, fazer sua caminhada, sua corrida, tu vai ali, tu tá de 100 metros, tá encontrando com a polícia e tal. Isso aí te dá muita segurança, uma segurança enorme. Então, o negócio que quando começa a ficar abandonado, é aquele negócio, as pessoas tomam conta. O terreno começa a ficar abandonado, daqui a 2 dias, tu passa ali 48 horas, tem sofá velho, tem isso, tem aquilo, quando começa a virar um terreno baldio. Essa é a verdade. Então, eu acho que isso aí não é mais uma disputa de política. Nós agora temos que cuidar disso aqui que é nosso, que é dos nossos filhos, que é dos nossos netos, para que a gente possa viver com tranquilidade também. Eu acho que chegou o momento. O banco é o início, os biomos, é o início, mas tem muita coisa ainda para se fazer, para ser feito dentro disso aí, segurança para quem está trabalhando, segurança para quem vai tirar, segurança para todo mundo. Até aquela pessoa que está andando na rua, às vezes eu saco o dinheiro, o cara está atrás de mim, entrego, não entrego, o cara está com o revólver, está na rua, atira, que eles dizem bala perdida, não são bala perdida, bala que encontra os outros. E ela encontra mesmo, a bala nunca é perdida, ela encontra alguém. Certo, vereador. Nós vamos fazer um breve intervalo. Em seguida, nós voltamos, então, para falar mais sobre o projeto de lei do vereador Tarcísio e sobre a instalação de outros dispositivos de segurança nas agências bancárias. Fique conosco, é 1 minutinho e nós já voltamos. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje nós falamos sobre dispositivos de segurança nas agências bancárias. Vereador, nesse segundo bloco, eu começo lhe perguntando sobre as legislações, então, além da sua que prevê a colocada de biombos nos bancos, sobre as outras legislações municipais existentes aqui na capital relacionadas, então, a dispositivos de segurança nas agências bancárias. Porque uma vem complementar a outra, né? E não adianta só a lei do biombo e a da segurança A, segurança B, não, uma complementa a outra. Quando eu fiz essa lei, justamente para ela complementar as outras leis que essa faltava, porque a visão, a saidinha, o telefone, tudo isso aí. Mas uma coisa eu prometo, eu estou no fim o ano que vem é o fim desse mandato, 2016, eu prometo que eu vou, os usuários, as pessoas que estão nos ouvindo, eu prometo, além como vereador, que o que eu posso fazer, a gente fez, entendeu? Que é
é o projeto de lei, é uma lei sólida, uma lei que é boa para todos, pode não ser boa para os banqueiros, mas ela é boa para todo mundo. E quem é a maioria? Quem é a maioria? Não é os banqueiros. Quem que usa? Quem que alimenta esse lucro dos banqueiros? Somos nós. Essa é a verdade. Eu quero ver que nesse ano, junto aqui com o Everton, mais um banqueiro que sentando numa mesa com o executivo, e possamos colocar os pingos no i, as vírgulas que estão faltando. Eu acho que se tem alguma coisa ali que está impedindo, que ela não é tão desgastante se tirar, ela não vai sofrer, a lei, ela não vai sofrer nenhuma coisa mais para o usuário, vamos tirar e vamos iniciar. Agora, uma coisa eu digo, mais cedo ou mais tarde, esse bioma vai ter que ser feito. Eu sempre dizia que mais cedo ou mais tarde, as janelas vão ter que ter grade. E quem vai ser o presidiário somos nós. Essa é a verdade. Do jeito que andamos, do jeito que andam, não só o Brasil, o mundo, ele está assim. E eu acho que é um momento da gente lutar. E eu vou dar essa trabalhada até o fim, gente. É como o futebol, né? Estou aos 44 e não posso perder esse jogo. Então a gente tem que correr, tem que lutar, tem que botar, como diz a palavra dos boleiros, né? Nossa, né? No caso, quando eu fui boleiro, tem que botar o coração na ponta da chuteira e mostrar que isso é bom. E mostrar para os governantes, para os banqueiros, que isso é bom. Certo. É bom para todos, para todo mundo, para todos nós. Certo. Everton, a gente falava dessa questão das leis municipais existentes, né? Tu falou aí talvez de um projeto de lei a nível estadual. Com relação a essas leis municipais, a primeira surgiu no ano de 94, que era do detector de metais. Quais que seguiram? Porta de segurança com detector de metais. Depois veio a da câmara a do vidro blindado, a da câmara de vídeo e agora a dos biombos. Nós estamos defendendo, inclusive, teve um deputado, inclusive o Luiz Laumer, quando agora é prefeito de Nova Lima, que ele fez uma lei estadual que englobasse todas essas leis para que não ocorresse isso que a gente fala, né? Que um município como Porto Alegre, talvez os vereadores sejam mais atuantes, a população cobre mais, o próprio sindicato, tem várias leis e agora chega no município do lado ali, não tem nada. E daí os usuários, os bancários, os vigilantes, todo mundo ficam totalmente desprotegidos, porque daí o banco, como não tem obrigação, não bota. Então, a ideia de ter uma legislação estadual que contemplasse todas as leis existentes é essa, de que a gente tenha uma segurança uniforme nas agências bancárias em todo o estado, para que não tenha aquela desculpa de, não, Porto Alegre vai ter a lei, ali não vai ter. Porque a gente tem que ter, porque o bandido também sabe disso, né? É que nem eu digo assim, uma vez uma pessoa me disse assim, mas mesmo que tenha porta de segurança, mesmo que tenha biom, mesmo que tenha tudo, os caras vão continuar assaltando. Eu disse, pode ser que eles arranjem um jeito, mas tu tá prejudicando. É a mesma coisa assim, quanto mais dificultar... O cara que rouba carro, vai pegar um carro ali com tranca e alarme, o outro sem nada, qual que ele vai entrar? Ele vai entrar no sem nada, porque é mais fácil, né? Talvez ele roube depois, mas a mesma coisa. Então o que a gente tem que fazer nos bancos? Os banqueiros não têm a desculpa do dinheiro, porque os lucros, é só a gente olhar nos balanços cada vez maiores, né? Agora com os juros altos, então eles vão ganhar muito mais, então não tem crise para banco. Então então essas leis, elas, claro que tem serviço de inteligência de bandido, eles sempre vão dar um jeito de ter alguma, mas diminui. É só ver aqui, uma vez nós vimos num debate aqui, que os bancos, na Câmara de Vereadores aqui sobre segurança bancária, tinha um coronel da brigada que ele fez estatística, depois que veio a lei da porta de segurança, diminuiu não sei quanto por cento o assalto a banco. Daí depois que veio a outra, diminuiu mais, e foi indo. O Tarcísio deu um dado no começo que João Pessoa diminuiu 90% a saidinha do banco. Então, claro que diminui. Então, assim, a gente não pode dizer que vai impedir totalmente. Mas todas essas leis, elas diminuem o problema e são importantes para os bancários, porque assim, hoje em dia, o bancário vive
Nós estamos lá no sindicato, nós temos um atendimento de saúde que tem vários bancários afastados com síndrome de pânico. Por quê? Porque teve 3, 4 ocorrências na agência. Sabe que tu tá trabalhando e ter 3, 4 ocorrências, uma vez de sequestro, outra vez de arrombamento, outra vez de chegar, a agência está praticamente explodida. As pessoas não conseguem mais trabalhar, daí elas se afastam, vão para o INSS porque não conseguem mais chegar ao local porque estão traumatizadas. E isso é fruto dessa insegurança, da falta de leis e também de segurança pública também, né? Que claro que então os bancários hoje são uma categoria que sofre muito com o estresse da questão de segurança, porque a pessoa que é assaltada 1, 2, 3 vezes fica... Essa questão dos biombos, acho que ela também é bem voltada para a população, né, também, que vai querer ser atendida no banco, né? No sentido dos funcionários, assim, o que existe hoje para assegurar também a segurança deles? No intervalo, tu comentavas uma questão importante aí, que hoje gerentes são responsáveis por abrir as agências e acabam sendo sequestrados justamente por esse motivo. Exatamente. Hoje, o gerente de banco, o tesoureiro do banco, eles são alvos. São alvos. Por quê? Porque a maioria dos bancos, a gente tem que ser justo, a Caixa Federal mudou isso, né? Mas a maioria dos bancos, o gerente ou o tesoureiro, sempre um funcionário da agência, ele é responsável pela abertura da agência, ele tem a chave da agência e ele tem a chave do cofre e as senhas do cofre. O que significa isso? Que o bandido hoje, em vez de se arriscar ir lá com uma arma na mão e com o banco aberto e coisa e tal, o que ele faz? Ele faz um trabalho de inteligência, sequestra o gerente, vai na casa do gerente, às vezes passa a noite na casa do gerente torturando a família, fica com a família lá, filhos, mulheres, ou se é uma gerente mulher, o marido dela, e de manhã faz o gerente ir lá, abrir a agência e sacar o dinheiro para ele. E depois o cara ainda é demitido em banco privado porque não cumpriu a norma de segurança do banco, que não podia ter entregue o dinheiro para o bandido. Ou seja, ele virou alvo por conta de uma estratégia do banco de não querer gastar, e ele vira... E depois, ao mesmo tempo, ele é demitido, é punido por ter tentado salvar sua família. O que nós defendemos? É que, assim, a abertura da agência tem que ser feita por uma empresa de segurança, que tem treinamento para isso, que é pessoas armadas, que eles vão chegar lá, vão fazer a varredura no local, ver se está tudo ok, depois liberam os funcionários para entrar. A mesma coisa, o caixa só pode ter o dinheiro no caixa ali, mas... Quem abre o cofre tem que manusear o dinheiro, botar o dinheiro no cofre e tirar, tem que ser uma empresa de transporte de valores, porque são treinados para isso, os caras têm treinamento, têm armamento, porque o bancário, ele é um cidadão comum, ele não tem arma, não tem nada, ele não é treinado para isso. Então a gente tem que começar a evitar isso, porque está tendo uma grande epidemia de bancário adoecido por essas coisas, porque o cara que sofre um trauma desse... Hoje eles têm um atendimento específico voltado para essas pessoas que recebem... Esse é outro problema, tem do sindicato e não dos bancos. Nós, toda vez que tem um sequestro, alguma coisa, um assalto, nós vamos lá, fechamos as agências, não deixamos aquela agência abrir, porque o banco muitas vezes quer abrir a agência com o bancário logo depois do assalto, o cara traumatizado ali, né? Lógico que vai dar diferença no caixa, que vai pagar o caixa. Então a gente tenta fechar e só aceita que o banco abra depois de dar atendimento psicológico, de levar uma psicóloga, de atender os bancários. E também tentamos emitir a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, preventiva, porque um assalto é um acidente de trabalho, porque o bancário pode ficar traumatizado, e não só no momento ter o pós-traumático, né, o pós-assalto, que ele pode sentir, então, mas os bancos, se depender deles, eles abrem a agência logo que aconteceu a ocorrência. Então, o que eu gostaria era de ver, porque as leis do banco, nós temos todas as leis. O que eu gostaria de ver era que essa lei ela fosse uma lei estadual. Sim, é isso que nós estamos tentando. Que atingisse todos os municípios, entendeu? Porque senão fica uma coisa assim esquisita, sabe? Mal vestido, né? Que Porto Alegre tem, Viamão não tem, Guaíba tem, Barra do Ribeiro não tem, Pelotas tem, Fulano não tem. Tu chega no banco é de um jeito, tu chega no outro. Não, que ela no estado, pelo menos, padronizar. Ela se padronizasse em todos os bancos. Porque aí tu sabe, o comportamento é o mesmo da tua cidade, Porto Alegre é o mesmo. Eu acho que seria melhor para todo mundo, e inclusive para quem vai trabalhar ali dentro, os bancários, os seguranças, os vigilantes, né? Isso aí seria ótimo, porque existe toda a lei. Aqui nós temos
da porta, né, do vidro, agora o biomo, né, vamos ver se eles colocam, né, e façam valer isso aí. Nós temos todas as leis. O que está faltando agora eu estava aqui prestando bem atenção, que eu vi esse sequestro e vi na televisão até, era que o gerente do banco, ele não pode ser o dono do banco quando vai para casa, está deitado. Ele não pode ter a chave da porta do céu. Quem tem que ter a chave da porta do céu é o dono do banco, são os banqueiros. Tá? Não, ele que tem uma segurança para isso, como o F disse aqui, certíssimo, que vai lá e deixa a mesa prontinha, as cadeiras prontinhas, que nem quando eu entrei aqui, estava aqui tudo pronto, o cenário para me receber, para a gente falar. Então eu acho que não é o gerente. Olha a sua família do gerente. Isso é um massacre, uma covardia. E vereador, tu usaste essa expressão faça valer, né? Aí eu aproveito e pergunto para o Everton se essas 3 leis que a gente citou, que são aí de 94, 98 e 2002, as leis municipais, hoje elas são cumpridas pelos bancos inteiramente. Porque não adianta ter uma lei e não ter quem fiscalize também, né? Olha, a lei da porta de segurança, em geral, tem um outro banco que às vezes não quer botar na entrada mesmo, quer botar depois do caixa eletrônico, mas como a gente cobra da prefeitura, tem uma secretaria que fiscaliza, eles acabam fiscalizando. A da Câmara de Vigilância, às vezes elas estão com problema, tem vezes que dá assalto depois que se descobre que a Câmara não estava funcionando, mas ela está valendo. A do vidro blindado, que até hoje está regulamentado e nunca foi, porque eu acho que daí é uma questão política, né? A prefeitura pode fiscalizar, pode inclusive interditar, mas já passou vários governos e não interditar nenhuma agência bancária por causa disso. Os bancos alegam que é difícil, que é um material muito caro e feio, que as agências não ficariam bem, e não colocam. E não tem vidro blindado nas agências. Então essa é uma lei que não se cumpre. Né? A gente já cobrou da prefeitura várias vezes, não só desse governo, os outros, porque essa lei é antiga e não tem, porque eu acho que também é uma questão de força política, né? Interditar uma agência bancária é comprar uma briga grande. Eu acho que eles não tiveram essa, infelizmente. E por isso que eu digo, eles têm que regulamentar e têm que cobrar, né? E essa do Bioma vai ter que ser regulamentada, mas vai ter que cobrar, senão os bancos não botam. Outra coisa que é cruel para quem trabalha nos caixas ali, eu tenho visto, quando eu vou ao banco, eu fico na fila. Às vezes as pessoas me conhecem, não, tu tem preferência, tu deu título para nós. Não, sou igual a vocês. E às vezes tem banco que tem 8, 9 caixas, tá? Tem 2 trabalhando. Cara, isso eu vejo as pessoas na fila, mas as pessoas que estão ali na fila, eu entendo, entendeu? Elas não entendem, elas começam a falar, esses caixas são tudo preguiçosos. Não é os caixas. São o banco que faz isso. O banco bota 2, 3 e o outro... Se tem 8 lugares para ser atendido, por que não tem os 8 lugares? Porque o banco tem que contratar mais. Os bancos não querem investir em contratação. Exato. E o outro bancário hoje é mais vendedor, né? Eles não querem esse trabalho, eles querem que o cara vá pagar conta na lotérica, eles querem que o bancário só venda a título de capitalização. O bancário está lá dentro vendendo. Coisa que dá dinheiro. Então eles botam o mínimo de caixa e daí não cumpre a lei. Daí tem outra lei, a lei das filas. Em Porto Alegre. Sim, da senha. Das filas, que pode ficar no máximo... Do tempo. A senha. E daí o que acontece? Só que muita gente não denuncia, fica 1 hora dentro da agência bancária e não denuncia. E tem uns que tem uns que não tem. Sabe? Então, e as pessoas não denunciam. Tira a senha ali está o horário, está tudo. Tem um tempo mínimo, o tempo máximo que as pessoas podem ficar em dia de movimento. As pessoas, infelizmente, teriam que denunciar para a SMIC, para o Banco Central, e acabam não denunciando, e os bancos não cumprem. Essa lei tem. E daí o caixa sofre 2 vezes, porque o seu caixa trabalha pra caramba e ainda é incompreendido pela população, que às vezes acha que a culpa é dele. Teve agência bancária que os bancos deixavam um bancário. O cara não podia nem ir ao banheiro, porque sabe, uma pessoa 6 horas, você não pode nem ir ao banheiro. Nós fizemos um ato uma vez irônico do sindicato, que nós chegamos no banco, fechava a agência
e entregava um pinico pro caixa, dizendo, ele vai parar para ele poder, porque ele não tem tempo nem de coisa. Daí o banco começou a botar 2 caixas, porque é uma questão desumana, né? Mas o que é isso? Tudo é questão do lucro. Eles não têm interesse no atendimento de caixa, quer pagar conta, eles querem que o cliente compre produtos. E daí, então, o bancário hoje não é mais caixa, não é mais... Muita gente ele está ali vendedor. Na fila, não compreende, sabe. acho que a culpa é do Acho que a culpa é do cara, então E é xingado, né, muitas vezes o caixa. Exato, é xingado. E a senha, já tem a senha, né? Tu chegou, mas nem tu todos tirou, os bancos te dão a senha. Eles não te dão. Não são todos. Exatamente. Tá ali o horário de entrada. Fim de mês, dia de pagamento no banco né, aposentado, toda aquela coisa, é 30 minutos. Os outros é 15. Os outros dias normais é 15 minutos. Com certeza, Mas tem vários a gente disso que Mas uma hora uma sempre. agência grande como aquelas que tem no centro, que há um movimento ali de pessoas ali, vamos dizer, 3.000, 4.000 pessoas, deve o dia inteiro passar naquela agência, 2, 3 pessoas atendendo, é complicado. Não, tem filas de mais de 1 hora. E esse dia mesmo eu estava falando com o colega do Banrisul, que ele disse que na agência dele é 1 hora, no mínimo, de atendimento. Sim. Ou seja, totalmente ilegal. Mas o banco, como ninguém multa, ninguém denuncia, ele vai... Também tem a parte da população de realizar as denúncias. Sim, é que às vezes falta, por isso que esse tipo de programa é bom, falta informação também para as pessoas, de saber que ela tem esse direito. A pessoa fica ali xingando o caixa, em vez de pegar, preencher o documento, em vez de ir lá ligar para o Banco Central ou ir na SMIC, preencher o formulário e denunciar o banco, o banco ser multado, entendeu? Não, mas a pessoa não sabe isso, ela acaba culpando e que não vai resolver, porque tu xingar o caixa não vai... O caixa tá louco, tu vai lá e reclama mesmo que vai ter mais um amigo, mais um, ele não vai ficar sentado ali 6 horas, agora ele falou, pô, tem que ir no banheiro, mas, porra, dona Maria, vem... Ele só vai ficar mais estressado, mas ele não vai resolver o problema sendo xingado, né? Só que as pessoas deviam ir no caminho certo, que era ir denunciar nos órgãos que tem que denunciar, porque a lei das filas já é regulamentada. Sim. Tu pode denunciar, vai ter multa, e tem multa. Às vezes a SMIC, até no começo de mês, fazia umas blitz, ia lá e... Que é quando tem mais movimento. Ia lá e multava umas agências, coisa e tal, daí os bancos davam uma ajeitada, puxavam um caixa daqui, outro dali. Tudo certinho. E botavam certinho, mas daí depois passa, infelizmente... E nós também temos que criar esse hábito de denunciar, como eu não gosto de ficar citando muito Estados Unidos, Europa, sabe? Que eu acho que a gente tem potencial tão grande quanto eles, mas nós temos que criar esse hábito que a gente não tem, de denunciar. Aquilo que a gente tem direito, que está na lei, nós temos que denunciar. Sim, tem outra acessibilidade, tem um monte de bancos que não tem acessibilidade. Tem banco que o cara chega com a cadeira de roda, o caixa lá em cima é de escada, não tem elevador. Como que o cara vai ir de acessibilidade? É lei. Uma série de legislações aí que a gente poderia abranger, né? Mas infelizmente o tempo do nosso programa acabou. Queria agradecer a presença do senhor vereador, a tua presença também, Everton, no programa de hoje. Eu agradeço. Nós que agradecemos o espaço, esperamos que tenha contribuído aí para essa discussão e que essa lei seja regulamentada e comece a valer logo para que melhore a segurança dos clientes, usuários e dos bancários dentro das agências. Certo. Queria agradecer a sua presença aí de casa também e se você quiser, acesse a nossa página no Facebook para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela sua audiência no programa de hoje e até o nosso próximo encontro.